sou o Robson, aqui é o Viola, o Eric Furlan, aqui atrás. E a gente está organizando, a gente quer agradecer muito a presença de cada um de vocês que estão aqui. É um prazer estar com vocês aqui, prestigiando esse evento e tal. E como a gente está em poucas pessoas, quem quiser fazer pergunta em qualquer momento, vocês podem fazer, ou até se quiser conversar com a gente um pouco sobre equipamento, sobre alguma coisa, curiosidade, aí fica bem à vontade, tá? Acho que dá para atender todo mundo aí, como vocês estão em poucas pessoas, dá para todo mundo participar tranquilamente. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou psicólogo, eu sou produtor audiovisual, eu também sou músico. No caso, a música, para mim, hoje não é uma atividade que eu faço rotineiramente, né? E aqui, hoje, o que eu preparei aqui seria mais a forma como se aprende, né? Inclusive, quando a gente vai tocar música, muita gente tem muita dificuldade. E, de fato, não é fácil mesmo, né? Então, assim, a gente desenvolve várias memórias e essas memórias elas precisam trabalhar em conjunto. Então, a gente pegar, por exemplo, um recém-nascido ali, ele não consegue falar, então ele precisa desenvolver o tônus muscular, ele precisa desenvolver a força, para depois ele precisa entender o som precisa fazer sentido no ouvido dele, para que depois ele consiga reproduzir esse som. E quando a gente vai estudar música ou aprender música, entra também essa parte, a gente ouvir e perceber isso, a gente conseguir dar um sentido, porque a música ela acontece na cabeça da gente, acontece no cérebro, né? A mão é uma ferramenta que a gente usa para conseguir executar aquilo que está na nossa cabeça. Mas a música ela precisa estar primeiro na cabeça, primeiro eu preciso compreender. A partir do momento que eu compreendi aquele som, aí eu vou dar a ordem para minha mão executar. Então isso é um processo, porque se eu, é a mesma coisa. Se o bebê ele não tem sobre o que falar, ele não tem a coordenação para falar, ele não tem o tônus, ele não tem o entendimento de uma frase para falar, ele não vai conseguir falar. E a linguagem musical é a mesma coisa, eu preciso compreender, eu preciso entender a linguagem, eu preciso compreender a música, eu preciso estar com essa música na minha cabeça, porque senão na hora que eu for dar ordem para minha mão falar assim, toca, ela não vai conseguir tocar, porque a música ela não está na mão. A mão, para que a gente consiga executar a música, primeiro ela já tem que estar compreendida, ela precisa estar alinhada ali no nosso cérebro, no ouvido tem que estar, aqui tem que estar conversando muito bem, para que ele consiga ser executado. E aí a gente vai executar, e na hora de executar, primeiro o que acontece? A gente tem que fazer o treinamento motor, o desenvolvimento motor. Aí é uma prática que leva tempo, é uma etapa do desenvolvimento que leva bastante tempo. Dependendo do que a gente vai tocar, né, e dependendo de qual estilo. Porque tem estilos que são muito mais de boa, muito mais tranquilo de tocar. Tem outros estilos que são muito difíceis. Então, tudo vai depender de qual linha que eu vou, o que eu quero tocar. Então, assim, aí entra a questão do organismo. Então, assim, muitos professores, às vezes de música, eles falam que se tocar 1 hora por dia, se tocar 2 horas por dia, 1 hora por semana, já resolve. Só que, se a gente for pegar biologicamente, não é tão simples assim, porque você precisa desenvolver toda uma comunicação neuronal. Então, assim, você precisa criar toda uma... Quando a gente vai aprender alguma coisa, o que acontece? Os neurônios, eles são células que tem vários bracinhos assim, e aí essas células elas se comunicam através de sinapse. O que é isso? É um impulso elétrico que vai disparar várias substâncias químicas, e essa química ela vai trazer os sentimentos para a gente. E esse disparo elétrico ele vai chegar no outro neurônio e aquilo vai virar uma reação em cadeia. Então essa reação em cadeia ela precisa acontecer. E é aquela coisa, se eu for estudar uma música mais difícil, então eu preciso criar esse caminho neuronal, eu preciso criar toda essa sinapse para que eu consiga tocar. Então, assim, eu preciso ter esse desenvolvimento para depois eu criar o tônus muscular na mão para que isso consiga sair. Então, realmente, isso vai de organismo, vai de pessoa para pessoa. Às vezes a gente pega uma criança no YouTube, tocando lá com 6 anos de idade, tocando uma música super difícil.
E muitas vezes muita gente acaba tendo isso como um parâmetro, como um padrão, né? Como assim, admirar e achar que é um dom e tal, tudo mais. E de fato, quando a gente vai pegar a questão assim, o que seria um dom, o que seria uma facilidade, né? Isso vai da forma com que o teu organismo, com que o organismo daquela pessoa, ele assimila e ele executa algumas funções. Então, tem criança que já tem isso muito natural, que já tem uma facilidade auditiva, ela consegue entender isso muito mais fácil. Mas isso não é padrão das crianças. A criança, ela ainda é muito difícil você ter uma criança que consiga de fato tocar, executar bem, cantar bem. As crianças, elas têm uma plasticidade neuronal maior do que a gente que é adulto. Então assim, e também a gente tem neurônios que são chamados de neurônios espelho. O que é esse neurônio espelho? Ele vai copiar aquilo que você... Ela vai copiar comportamentos, copiar sons, ela vai reproduzir imagens. Então a gente olha para aquele comportamento, por exemplo, e a criança ela se espelha no adulto, ela repete aquele comportamento. E assim na música também. Na música a gente vai ouvir aquela frase, aquela ideia musical, a gente vai compreender aquilo. E depois eu tenho que estar com um tônus muscular bacana para que eu consiga reproduzir aquilo que eu escutei. Então aí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso, se alguém tem alguma curiosidade para saber. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Tudo ok? Então, eu vou tocar aqui uma música e eu vou estar... todo mundo aqui já toca? Todas essas perguntas que você já toca? Você já toca? Todo mundo já toca? Eu toco? Então eu queria ver assim, tem alguma coisa que vocês gostariam de estar perguntando em relação à música, equipamento, alguma curiosidade sobre o que a gente está usando aqui, ou sobre a própria questão de como tocar, como gerar uma música, como fazer... Alguém tem alguma pergunta nesse sentido? Alguma curiosidade, uma dúvida? Não, depois. Talvez, caso tiver, durante a apresentação, dá uma breve explicação sobre times. Sim. Legal. Montar um time. Essa guitarra que eu estou usando, ela é um modelo da Tagino do Júnior Lafranco. Ela é escalopada. O que é uma guitarra escalopada? O braço dela não é reto, ele é cavado aqui, ó. Ele é cavado. E o que muda uma guitarra escalopada? Muda que ela fica mais sensível. Porque na hora que a gente tocar, ela não vai ter a madeira embaixo para segurar a mão. Então se eu apertar muito a nota, se eu apertar aqui, se eu apertar ela muito, ela se semitona. Então ela tem essa diferença, né? Uma guitarra e outra guitarra ali, ela não é escalopada, ela tem a escala do braço aqui. Então ela segura na hora que eu chego aqui na madeira. Se eu tocar forte aqui, a madeira vai segurar, ela não vai semitonar. Então aqui, às vezes a gente tem que regular a pressão na mão aqui. De captador, eu estou usando aqui um de Marzio, do Steve Vai, um Evolution. Esse som aqui. A caixa que eu estou usando, um Meteoro, esse Meteoro Nitros aqui, Nitro 100, ele é muito alto, exageradamente alto. Assim. Ele está no 1 ali no volume dele. Ele é muito alto, 100 watts. E aqui, a elétrica da guitarra é uma elétrica Roslin, tá? E aqui ele tem um push-pull. E aqui tem outro push-pull. Deixa eu pegar aqui uma hora. O que esses push-pull faz aqui no caso? Ele defasa, aqui no caso, a bobina do captador. O humbucker, ele na verdade são dois captadores juntos aqui. Então aqui quando eu defaso aqui o humbucker, aqui ele está funcionando aqui, beleza. Então as duas bobinas estão funcionando. Aí na hora que eu for fazer, na hora que eu puxo aqui o push-pull, ele liga essas duas bobinas.
nesse caso aqui. Então, eu tenho e aqui ele defasa o captador. Então eu tenho várias combinações de timbre. Eu posso trabalhar aqui só com essa bobina ligada, ele vai simular um extrato normal. O humbucker, que já fica mais forte o som, já dá mais peso, ele dá mais volume também. Aqui eu tenho um de Marshall, também área 61, ele é característico, é um som de Fender antigo, né? Um som característico de cheio, assim, então uma pressão muito boa. Tanto é que, por exemplo, vou ligar aqui o efeito de... Esse efeito aqui é o Blues Driver. Ele é uma simulação que eu estou usando uma pedaleira, uma Boss ME70. E aqui eu estou usando a simulação do segundo Blues Driver ali. Então ele responde muito com dinâmica. Se eu tocar ele mais fraco, vou tocar ele mais forte. Esse single aqui ele é extremamente versátil. Só que aqui nessa etapa ele está fora de fase. Então na hora que eu ligo aquele em conjunto com esse captador do braço ou da ponte, ele mata um pouco o som da guitarra. Mas assim, quando vai tocar em banda, às vezes é legal. Porque cai um pouco do volume, e aí no caso eu não preciso mexer tanto no controle ali e tal. Eu só jogo ele aqui para trabalhar em conjunto com o captador, e o som dá uma caída. Então já fica mais suave o som. Às vezes para alguma coisa de blues também funciona legal. E esse captador aqui é um captador do John Petrucci, o Liquidify. Ele é um captador que dá uma definição incrível assim, para coisa rápida. E o captador Shurify, ele tem um brilho, cara, impressionante, assim, né? Extremamente versátil para qualquer coisa que vai tocar, ele soa muito bem. Acho que por causa do humbucker, o instalado, né, por ser um Stratocaster também, instalado fica maior, o ataque na guitarra fica maior. Aqui no caso, para eu ter quando eu preciso de um som instalado, assim, mas aí eu uso um pedal aqui de equalizador, eu uso o equalizer. Se eu precisar aqui de uma guitarra um pouco mais instalada, aí eu aumento o meu ganho de agudo, eu jogo no equalizador. Aqui eu estou sem o efeito. Aqui eu já estou com o efeito. Então eu já consigo trabalhar
essa versatilidade, porque o humbucker ele não soa igual no captador single. No captador single ele é mais característico, ele estala mais. Ele vai ter um golpe assim mais acentuado, também dependendo do modelo. Tem alguns modelos de humbucker também, de captador single, e eles trabalham muito na frequência mais grave. Então acaba que não tem tanto instalado também alguns modelos de captador. Aí, no caso aqui, eu uso o equalizador para eu ganhar esse instalado. O equalizador, ele também, no caso aqui, eu vou regulando as frequências de acordo com o tipo de distorção que eu quero, às vezes o meu efeito. Por exemplo, aqui. Uma distorção de metal. Com essa distorção, eu posso subir esse médio ou diminuir algumas frequências que às vezes não está muito legal. Então, aqui, por exemplo, vou jogar um pouco mais de a média aqui nessa distorção para eu ter um pouco mais de. Ele vai dar uma acentuada um pouco melhor aqui nas notas, aqui é um pouco embolado. Sem o efeito, no caso eu coloquei sutil, não coloquei para sentir tanta diferença. Posso aumentar também em grave ou posso diminuir alguma outra frequência. Então, volume geral. Na hora que eu subo a frequência, se eu subir o médio, por exemplo, eu estou aumentando o volume dessa frequência também. Então ele acaba estourando, às vezes, na hora que eu vou tocar em alguma situação. Né? Então, em caso, eu faço esse controle. Eu faço esse controle usando o pedal porque eu tenho mais variedade de distorção para a música que eu for tocar. Então aqui agora eu vou colocar um pouco mais de grave. Agora já tem mais mesma distorção, mas agora já tem mais pesado. Do Tony Iommi, né, que faz uma distorção mais fechada. Diferente, por exemplo, se fosse tocar um AC/DC, que já é mais overdrive, que já é uma distorção, ela não é tão puxada assim pro agudo, né, pro médio. O overdrive é uma saturação mais leve um pouco.
Tirou a dúvida? Tá tranquilo? Então, depois a gente vai fazer um som. Agora o Viola vai estar fazendo parte dele aqui. Por enquanto, depois eu volto no palco aí. Deixa eu Viola. Eu quero ver sangue, eu quero ver sangue. Na hora da dia, né? Muito boa tarde a todos vocês, muito obrigado pela presença. Estamos aqui fazendo nosso primeiro workshop, reunindo esses meus dois amigos aqui, Eric Fernando e o Robson, fazendo esse workshop para vocês. É uma grande honra estar aqui falando um pouco sobre guitarra. Vou estar abordando algumas coisas mais voltadas para a vertente do rock, que é da praia que eu venho, mas deixando em aberto para vocês, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma curiosidade, estamos aqui para responder. E é isso. Eu vou pegar a guitarra, vou falar um pouco sobre a configuração dos meus equipamentos e fiquem à vontade. Esse set que eu estou usando aqui compõe-se de uma guitarra, uma Flying V, uma Grover Jackson, que é da primeira linha. Os captadores que eu estou utilizando são 2MG da minha Select. Esses captadores permitem que eu tenha um som um pouco mais encorpado, com mais grave, né? E mais utilizado para tocar um thrash metal, death metal, new metal, que são sons um pouco mais agressivos. E essa guitarra, ela tem uma característica muito interessante, em que ela é um corpo só, braço e o corpo é uma madeira só. Ela não tem emenda e é uma peça única. Então permite que eu tenha um sustain maior acaba sendo um pouco mais confortável. As demarcações do braço, enfim, ela me permite ter uma dinâmica melhor sobre o som que eu pretendo fazer. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, então vamos ao som.
Essa outra guitarra aqui, eu tenho uma característica um pouco diferente. Ela é uma guitarra ativa. Nela eu estou utilizando o kit de captadores do Dave Mustaine, que é fornecido também pela LG. É uma guitarra ativa. Ela tem um ganho um pouco mais forte do que a Jackson. Já é uma característica, porque ela tem um pré embutido nela, onde ela me dá um pouco mais de ganho. Eu tenho mais volume e tenho uma dinâmica melhor em relação às questões de graves e agudos do próprio instrumento. E nessa guitarra, diferentemente da outra, eu utilizo um cordoamento um pouco mais pesado. Aqui eu estou utilizando 011, que é um cordoamento que ele mantém um pouco mais a afinação, como o rock e o metal, ele tem um pouco mais de agressividade, né? As notas soam muito fortes, a gente tem uma dinâmica onde a gente enfatiza muito a paletada, principalmente utilizando as técnicas de paletada alternada. Então, tem a necessidade de ter um cordoamento aqui que segura um pouco mais do que o cordoamento tradicional. E é uma guitarra que dá um certo conforto aí pra gente e faz com que a gente consiga tirar um pouco melhor a melodia do instrumento.
curiosidade. Então, muito agradecido a todos vocês. E eu chamo o Eric para a próxima pauta. Gente, boa tarde. Já que é workshop, né, começa, tem essa coisa de dicas necessariamente, então todo mundo aqui já tem muito importante. Eu, por exemplo, fui ver isso bem depois. Eu tocava há muito tempo, estava tocando em algum festival com um cara afinando, estava lá afinando e de repente ele puxa a corda, fica puxando, caramba, tem muita lógica, né? Você afina a corda, você puxa ela para que ela já chegue ali num nível que a hora que você vai usar ela acaba desafinando muito menos, né? Então eu vi isso, cara, daí eu comecei a fazer e realmente o resultado é incrível. Foi só terminar de afinar. Isso que eu fiz aqui agora é assim, para iniciar um pouco o assunto, falando sobre a parte harmônica, né? Que, inclusive, eu vi uma frase uma vez, né? O cara falou assim: por que o músico precisa ter para que ele seja um bom músico? Tá, né? Aí esse cara respondeu assim: esse cara é um mestre da música e tal. Ele falou: o que precisa ter músico é a mesma coisa que o mundo precisa também, que é mais harmonia. Então foi uma resposta genial, porque assim, na música, a harmonia, que são os acordes, a junção de notas ao mesmo tempo, é o grande segredo para tudo, né? Então, quando se fala de guitarra ou até de outros instrumentos, tem muitas pessoas que pensam solo. Solo é, né, a gente falando na parte técnica, teórica, a gente tem a harmonia, os acordes, e o solo são as melodias, né? E é claro que é muito legal se tratando de guitarra, mas se você não tem um conhecimento harmônico, você dificilmente vai conseguir ter ideias que soem bem ao ouvido dos outros, né? Então, por exemplo, isso que eu fiz aqui, eu lembro de estar assistindo lá no começo dos anos 2000 a um show que eu assisti pela TV Cultura, se não me engano, e era uma época que a gente tinha o hábito de ter um videocassete em cima da TV com uma fita virgem, né? Então sempre quando eu vi uma coisa assim, esse show é legal, tá passando, eu gravava aqui para ficar assistindo depois, então. E, quer dizer, hoje não precisa, né? Porque a gente tem YouTube. Mas nessa época que não tinha ainda, ou melhor, estava engatinhando, né? Nós que ia começar, era super válido. E assim, falando em harmonias, né? Quando eu ouvi esse som aqui, eu falei, eu não sei nada disso, porque era aquele momento que a gente toca dó, maior, sol, né? Faz umas coisas assim. E eu ouvi esses acordes que soavam muito diferentes. Falei, poxa, tá aí, isso aí é uma coisa que eu achei legal, né? E aí eu fiquei vendo, né, o vídeo, dando pause, vendo a mão
do músico lá, que era o Mozart Mello. Talvez alguém conheça. Aí eu fiquei vendo a mão para ver onde ele estava com os dedos, porque assim, eu não tinha conhecimento para ouvir e já identificar qual era o acorde, eu tinha que ver a mão. E aí eu falei, bom, ele começou aqui, depois ele subiu, e aí foi em todo esse trecho que eu toquei. Vamos lá. Eu simplesmente não entendi nada. E aí, conforme foi passando o tempo e tal, até hoje eu não entendo nada. Por quê? Porque não foi feito para ter lógica, na verdade. Quer dizer, depois com o estudo eu acabei descobrindo isso, que não foi feito para ter lógica, né? Então, quando a gente pensa em uma lógica musical, você pensa em um harmônico. Então, você... Isso é fácil de entender com um mínimo de estudo, né? Tem uma lógica aqui, você sai de um grau, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, e aí usando um conceito de música que eu vejo não só como conceito de música, mas como conceito de vida também, né? Que é, você tem 3 funções básicas em se tratando de acorde. Quais são essas funções básicas? Tensão, resolução e passagem. E por que isso seria também um conceito de vida? Porque você, todos os dias da sua vida, né, dificilmente você não vai ter essas 3 coisas. Você não vai ter os 3 momentos em que você vive isso. Que é a tensão, tem algum momento da sua vida que algo, do seu dia, que algo te tira ali do prumo e você fica meio tenso com aquilo. E aí você vai em busca de uma resolução, né? Então, em música aqui, quando eu faço, por exemplo, um acorde como esse aqui, ó, esse é um acorde tenso. Depois você resolve. Esse é um alívio, né? Então, se eu venho numa sequência tenso, resolvi. Se eu paro aqui e não resolvo, nesse momento no cérebro todo mundo está assim. Preciso do acorde que resolva. Exatamente. Dá uma coisa, né? Na hora que faz esse aqui, você fala, ufa, resolveu. E o que eu fiz aqui inicialmente foi o acorde de passagem. Então, esse aqui ele vai estar neutro. Aí são coisas do seu dia que você faz e que aquilo não é nem tenso, mas não está resolvendo também. São coisas que você tem que fazer, né? Então, a música e a vida, elas são a mesma coisa. Você tem tudo que você vive, a música permite transmitir isso, né? Então, todas as músicas, quando a gente toca, por exemplo, aqui eu começo um acorde de resolução. Está cheio disso, tensão, passagem, resolução, ou melhor, vamos falar lá na ordem. Acorde de passagem, tensão, resolução, passagem, tensão, resolução. Isso aí é uma boa se estudar desse jeito, porque quando você ouve depois uma música, necessariamente você não precisa
ter assim tanto conhecimento, seu ouvido está mais treinado a entender quando que tem isso. Você está ouvindo a música falar, isso aqui é uma passagem de tensão. Aí você estuda quais são os acordes que dão essa tensão de tensão. Quais os acordes que são de passagem, quais os acordes que são os que resolvem. Isso você já mata aí tipo 80% de um estudo harmônico, digamos assim. Isso vai te levar, obviamente, a ter um ouvido bacana e mais conhecimento para pôr em prática, né? Nos últimos anos, no último ano principalmente, eu que já vinha com aula de música aqui em Mococa, dando aula desde o começo dos anos 2000, eu parei na aula porque assim, eu tenho feito muito trabalho com criação de arranjo, né? que é algo muito legal, fazendo arranjo de álbum inteiro, escrevendo para todos os instrumentos, mas que exige muito isso que eu estou falando aqui. Se eu não soubesse, eu não ia me meter a fazer esse trabalho. E até mesmo, por exemplo, se eu fizesse sem muito conhecimento, dificilmente eu ia fazer um segundo. E eu já fiz, ao todo, acho que já é o disco de número 9, que eu faço todos os arranjos. Então, por exemplo, você tem que escrever para cordas, violino, viola, cello, esse tipo de conhecimento ajuda. Eu faço isso, tem que escrever para sanfona, para tudo em geral, né? Claro que a gente tem que estudar, tem que ter uma noção de uma coisa chamada tessitura e do alcance também de um instrumento. Teve uma vez que eu estava no estúdio em Campinas, eu tinha escrito uma partitura para um solo de trompete. Inclusive quem ia gravar nesse dia foi um cara que eu ouvi muito, né? E eu nem sabia que seria ele, porque são os trabalhos que as pessoas que são muitas pessoas envolvidas, né? E a gente estava lá no estúdio e quem ia gravar foi um cara que gravou com o Djavan, que é um artista que eu sou muito fã, ele gravou ao vivo do Djavan. E aí, beleza, foi ótimo, né? Eu fiz um solo, criei um solo para ser gravado pelo instrumentista e gravou com um cara que eu sou fã. Mas isso já teve também N momentos assim. Por exemplo, toquei com o Wagner Tiso, que é um arranjador e compositor maravilhoso. E aí tinha uma nota que eu escrevi, né? Não sei se eu estava no telefone, uma nota que eu escrevi que ela não tinha nesse instrumento. Então, assim, isso é impossível de fazer. E aí, então, você vê assim, bom, tem que ficar muito esperto, porque o seu instrumento ele tem um alcance do mais grave para o mais agudo, e é aquilo. Os outros instrumentos têm o seu alcance próprio. Então, você tem que ter conhecimento, se você está escrevendo para outro instrumento, qual a nota mais alta que ele consegue, qual a nota mais baixa que ele consegue, e escrever no meio disso. Enfim, foi uma falhazinha pequena e na hora já estava lá, deu para resolver. Mas é isso. Agora, vou tocar aqui uma música, vamos lá.
para mim azul, uma 6, uma guitarra nova no mercado, eu acho. Não, algum tempinho já. Mas o 6 é o 6 Tajima. Então, ele na verdade, ele vendeu a Tajima para uma indústria chinesa, eu acho, né, Diogo? Foi. E aí ele ficou sem, né, sem empresa e tal, e fez a 6. São guitarras bem legais, com preço legal também. Vamos lá mais para mais uma música.
Áureos tempos em dia. Aliás, desde esse dia, desde aquela tocada nessa música, inclusive. Bom, nos últimos anos, nos últimos 10, mais de 10 anos, tenho ido para outros estilos, assim, né? Inclusive, quando o Robson me convidou para o workshop, eu falei, pô, vai ser legal porque é aquele evento de guitarrista, de guitarra. Então, essas músicas têm muito a ver com isso. Fazia muito tempo que, inclusive, eu nem ouço mais essas músicas, né? Que aí, como eu falei, esse trabalho como arranjador, tenho ouvido coisas totalmente diferentes. Mas é impressionante como está ali, mais ou menos. Depois passe algum tempo sem tocar, você vai, né, como o Robson falou no começo, memória motora muscular. Muscular, exatamente. Então, por mais que passe ali um tempo, está ali, né? E afetiva também, né? Memória afetiva. E afetiva. Inclusive, assim, eu sempre falo que na parte de exercício mesmo, específico, dos dedos, agilidade, essa coisa, que também nos últimos anos eu não tenho focado muito nisso. Não me interessa tanto, interessa mais a parte de criação musical, dos arranjos que eu tenho feito. Tá? Mas isso é um fruto dos primeiros 2 anos. Né? Por quê? Eu comecei a tocar e nos primeiros 2 anos eu tocava realmente 8 horas por dia. E, sei lá, umas 6 dessas 8 horas era fazendo exercício, uma coisa muito chata, né? Mas para vocês entenderem como que isso dá resultado, né? Esses 2 anos de exercício lá no começo, eu colho frutos disso até hoje, né? Então, porque hoje eu não fico também mais fazendo exercício, né? A gente muda o estilo de vida, tem um monte de coisa para fazer. Então, quando se trata de música, e outra, quando eu sento no meu estúdio lá, que eu falo, bom, agora eu tenho aqui umas 3 horas, eu tenho coisas para entregar todo dia meu WhatsApp, eu olhei ali meu arranjo. Então, assim, não tem como eu pegar hoje e falar, não, deixa eu ficar exercitando. Mas o fato de ter feito isso muito lá no começo, né, eu uso, é isso que eu treinei lá até hoje. E tem sido válido para as coisas que eu faço, que eu preciso fazer. Mas aí, para essa área de criação, isso não vai ser muito importante, né? Nessa parte de arranjo, o importante são as ideias, você está ligado nos estilos, né? Você vai ter que escrever para um monte de estilos de música, então o seu repertório, tanto de ouvir quanto de conhecer e executar algumas ideias, tem que ser muito amplo, né? Eles falam que o músico brasileiro ele é versátil, e é verdade, né? Assim, fora do Brasil, em geral, os músicos focam um estilo ou 2, assim, entendeu? Então, ele vai em cima daquilo. Já o músico brasileiro, ele consegue tocar um pouco de tudo mesmo, e bem. Então, isso é muito legal. Eu, inclusive, trouxe aqui esse violão, vou fazer um som do violão.
ligado e tal, ali, né? Mas a mão direita, às vezes, ela fica meio de lado, né? A questão da paleta, se for segurar a paleta, dar uma paletada. Por exemplo, cada um tem uma técnica, existe uma maneira, assim, existe uma posição que a gente tem que seguir, ou cada um tem que achar a sua posição para a paleta para despegar, às vezes para trocar da paletada para um dedilhado, esconder a paleta. Onde que a gente esconde a paleta? A gente que manja vai dar no meio dos dedos, né? Para outras pessoas isso é mais difícil. E cada um dá seu ponto de vista. Né? Como vocês encontraram a posição, né, de vocês? Então, cara, isso realmente é uma pergunta boa, porque eu, por exemplo, no começo, fiquei estudando lá, e aí teve um momento da minha vida que estava sendo muito ligado, então era só mão esquerda. E aí eu fiquei treinando durante um tempo, e na minha cabeça eu não pensei assim, e minha mão direita? O que vai acontecer com ela vai precisando muito da mão esquerda? E de fato o resultado foi, a mão esquerda tinha mais técnica e velocidade, e a mão direita não seguia, não acompanhava. Aí o que eu fiz? Inverti. Fiquei um tempo só estudando com a mão direita, para chegar no mesmo no equilíbrio. Né? Com relação à paleta, claro que eu vi de todo mundo, né, que eu busquei, pesquisei, grandes ídolos e tal, cada um segura de um jeito. Felizmente, assim, não existe, tipo, todos os grandes seguram do mesmo jeito, então essa fórmula é melhor. Tem gente que Steve Morse segura com 3 dedos, aí tem o Kiko segura de um jeito muito esquisito, inclusive. Muita gente deve ter perguntado para ele como que não cai a paleta, porque ele segura numa ponta dela assim, ó, e fica quase todo o restante do corpo da paleta para fora. E aí, como é que não cai? Né? E aí essa coisa de esconder também o dedo, eu uso isso. Né? Eu trago ela para o outro dedo aqui, fica aqui quando eu não canto, depois ela volta. Mas isso foi também de uma forma espontânea. Assim. Foi algo que eu articulei para pensar. Eu não vou pôr a paleta, gente que segura na boca, né? Mas é muito ruim, né? Até você ir buscar e tal. Então eu escondo ela assim. Mas fórmula não tem, assim. Você tem que ir achando, porque fisiologicamente você vai sentir, por exemplo, tem gente que faz um movimento com o pulso aqui, ele fica parado, o pulso, né? E aí faz movimento com os 2 dedos. Então, tipo aquele, né, toca rápido, só com esses 2 dedos aqui, ó, o pulso está parado. E já tem gente que vai usar o pulso, punho, para fazer isso aqui. Aí, nesse caso, esses 2 dedos da paleta, eles aqui estão parados ali, né? E aí está o movimento do punho. E alguns, o antebraço. Né? Esse eu já vi também. E aí, qual que eu achei que soou melhor? Não tem, porque depende, assim, todos eles fizeram músicas legais, né? Cada um com uma técnica. Fora aí, a espessura, peso, densidade, da paleta, o formato. Né? O Santana usa uma paleta gigantesca, né? Ela é enorme mesmo, assim, seria o tamanho de umas 5 paletas. E aí tem gente que usa muito aquelas em formato de gota, né? Eu estou usando uma dessas também, mas nos últimos tempos nem também experimentando. Até outras espessuras, mais mole, também eu senti por algumas coisas que ficou legal. Então é experimentação. Vou falar em segurar, em termos de, falando assim, saudável, o mais adequado seria tocar com o antebraço mesmo, não é? Com o antebraço? Então, o lance meu, né, minha experiência com isso foi, eu comecei tocando com os 2 dedos, esse movimento. Então, e aí eu vi que deu certo, assim, consegui tocar um monte de coisa. E aí chegou uma hora que eu percebi que para certas coisas, esse estudo com os 2 dedos, mexendo rapidinho ali, tinha algumas coisas que não estava dando certo a tocar. Quando eu fui tocar outros estilos, né? Porque no rock deu certo. Mas quando eu fui tocar outras coisas, aí eu tive que estudar o pulso, né? O movimento do pulso. É quase como se eu estivesse começando de novo. Foi horrível. E, cara, depois de alguns anos tocando, nossa, parece que eu estou começando do zero.
Mas é isso, aí eu fiquei estudando e tal, para mexer o pulso. Agora o antebraço eu nunca mexi, assim. A não ser para fazer o ritmo lá. Quando, assim, que tem certo e errado, né? Mas eu digo assim, em termos de ler, né, de lesão e tal, qual que seria o menos pior, né? Porque uma vez eu fui tocar né, porque eles estavam desenvolvendo uma escala diferente, uma pegada diferente, né? Aí eu chamei o ortopedista, fisioterapeuta. Aí a gente estava vendo junto, ele ficou chocado, ele falou, cara, é assim, é uma agressão tocar um instrumento, ele ficou chocado. Eu falei, é isso aqui, eu estou tentando fazer um braço que fique mais natural, né? Aí, é isso que eu te falo, assim, o que seria o menos pior, né? Não, o que eu não sei se não tem conhecimento científico, mas conhecimento empírico, né? O que eu acho que é o menos pior é fazer alongamento a cada, por exemplo, você está estudando 2 horas, a cada 20 minutos fazer um alongamento. Mas aí é válido para tudo, né? Por exemplo, você na sua empresa, alguém no escritório, entendeu? E ninguém faz muito isso. Até assistindo TV, né? Até assistindo TV, tudo, alongamento. Então o que eu fazia? Eu ficava estudando lá, como eu falei, nos 2 primeiros anos, eu nunca tive uma lesão. Ficava pra caramba. E aí o que eu fazia? Tinha 1 hora, treinei uma meia hora, dava uma parada, fazia todo tipo de alongamento que eu inventava, eu tinha visto todo, inclusive entre os dedos, fazia muito alongamento. Então, se você está usando o dedo, ou o pulso, ou o antebraço e tal, se a pessoa não fizer alongamento, não cuidar dessa parte, uma chance que ela tenha uma tendinite, né? O cara, tem vários músicos que tem, inclusive o Kiko do ano, tem também uma tendinite crônica, que é um negócio que não cura, né? Uma vez que tem, já é. Então eu ficava muito preocupado com isso. Aí eu não sei, que você falou que fisioterapeuta Ficar esperto indicou, aqui, né? dependendo até o tipo de alongamento que você faz, você acaba se prejudicando em vez de te ajudar. O Tá alongamento ligado. pode danificar o teu, né? Fazer antes e depois, né? Isso é importante. O alongamento a gente não pode sentir dor, né? Ele tem que ser até. No caso do alongamento, a gente não pode sentir dor, né? Você tem que só esticar, é como se fosse fazer um exercício físico mesmo. Você vai segurar ali e sentir que esticou. Se começar a doer, já está errado, porque já está forçando além do que deveria. Então aqui é a mesma coisa, vai para baixo aqui, porque aqui são tubos, né? A gente tem, aqui são desses, são tubos. Então esses tubos ali, então, cara, você está dobrando ele aqui, ele está quebrando por dentro. Você vai dobrando ele aqui, ele vai dando desgaste por dentro. Então acontece a mesma coisa com o nervo. Então a questão de segurar a paletada vai muito na mão da pessoa mesmo. Eu mesmo também tenho essa técnica, eu mexo só polegar. Eu deixo o apoio no indicador e mexo o polegar. Para mim é mais confortável. Só que se eu for estudar sweep, escorregar as cordas, aí essas técnicas não servem, eu já preciso mexer pulso. Porque, então depende, se eu vou tocar alguma coisa abafada, aí para mim funciona muito bem eu tocar com o polegar. Aí eu uso o polegar o tempo todo. Só que aí eu vou segurar na ponte para abafar a corda. Então, só que se eu estou tocando uma coisa com corda solta, aí já não rola também isso aí. Eu tenho que adaptar de acordo com o estilo, de acordo com a técnica. E aí a paletada também, eu já toquei com a mão aberta aqui assim, já fiz várias coisas. Hoje, para mim, que é mais confortável tocar com a mão fechada. Mas eu estudei muitos anos assim, com a mão aberta, também pegando aqui. Mas hoje, para mim, eu toco principalmente com a mão fechada, para mim é um pouco mais confortável. Então, eu também fui mudando várias vezes a forma que eu tocava, a forma que eu era a paleta. Porque às vezes é época, às vezes é um tipo de estudo que você está tocando, você está tocando um arpejo, às vezes não é a mesma técnica que você vai usar da paleta do sweep, você vai usar uma pentatônica, aí você tem que adaptar, você vai usar uma escala, dependendo do tipo da escala, um harmônico, aí já é outro tipo de digitação, então depende muito do estilo. Aí a paletada ela vai acabar sendo a gente que tem que adaptar o que fica mais confortável. Né? Então acaba que às vezes tem que retomar o estudo de novo, depois tem que fazer um estilo e vai para outro estudo de novo. Conforme varia a outra mão, a mesma coisa, às vezes é porque são coisas diferentes. Então assim, esses músculos aqui, eles não são os mesmos desses. Né? Então se eu fortalecer esse músculo, se eu desenvolver a coordenação para essa mão e não treinar essa aqui de qualquer forma ela não vai saber o que fazer. Então precisa caminhar junto, precisa treinar paletada ou digitação. Por exemplo, vai tocar um violão clássico, vai tocar um negócio. Aí eu tenho que treinar a técnica de digitação. Eu vou treinar um tapping. Aí é outro mecanismo. Então não é a mesma coisa da paleta que eu vou treinar o tapping.
A independência dos dedos é outro mecanismo, então eu vou ter que fazer outro tipo de treino. Aí, se eu for pegar para fazer um tapping agora, por exemplo, de digitação, às vezes vai engasgar. Por quê? Porque eu não estou treinado na escala. Então aí também tem a questão. O tipo eu vou fazer o tapping, eu vou reproduzir a escala, dó, ré, mi, fá, sol, ou vou fazer intervalo de arpejo, ou um intervalo de pentatônico, ou vou usar aqui numa corda só os arpejos. Então tudo depende de como eu vou treinar, aí isso vai, vou ter que adaptar, vou ter que exercitar para as duas mãos conseguir executar o negócio. Então é um treino para uma mão e um treino para a outra, dependendo do que a gente vai fazer. Uma coisa importante em relação à questão da paletada é muito interessante assim, a aplicação dela e o estilo em que ela vai ser executada. Porque quando a gente fala que existe um método certo de segurar essa paleta, de se apoiar, é meio errado a gente afirmar que existe uma metodologia extremamente correta, porque para cada gênero musical, para cada estilo, existe uma determinada técnica, existe uma determinada medida de paleta que vai te proporcionar uma tocabilidade melhor. Então vamos dizer assim, igual a mesma coisa, a configuração que eu utilizo para fazer o heavy metal, o rock, onde eu utilizo uma paleta de 1.2 até 2.0, que é uma paleta rígida, dura. Então, é uma técnica que quanto menos eu movimentar o meu braço e eu conseguir manter essa postura de movimentar somente a mão como uma pinça, eu tenho mais velocidade e mais dinâmica. Se eu for tocar um estilo como se fosse um reggae, ou um estilo onde eu tenho que utilizar, eu vou usar o termo gingado, vamos dizer assim, eu vou ter que movimentar mais a minha mão. E também sobre a questão da gente trabalhar essa questão de alongamento, é interessante assim, as mãos vão se desenvolver diferentemente, porque para cada mão, a esquerda e a direita, você aplica movimentos diferentes. Porém, os exercícios físicos fazem com que a gente consiga ter vamos dizer assim, fazer com que os nossos músculos se desenvolvam da melhor maneira possível, igualando, né? Mas, porém, é interessante mesmo assim, todo exercício que se for aplicado por um longo tempo, ter o tempo de repouso, fazer os alongamentos, como o Robson citou aqui, não deixar esses alongamentos chegar ao seu extremo, né? Começou a doer, parar, dar o tempo de repouso, mas a paletada é praticamente isso. Para cada gênero, você tem uma forma, uma maneira de segurar e uma bitola diferente de paleta, de 1.2, 0.7, 0.5. Então, vamos dizer assim, que vai mais pela aplicação. Eu tenho mais uma pergunta, mas é uma coisa bem rápida, uma resposta bem curta, assim, bem pessoal de vocês. Assim. Qual foi o momento, né, que virou a chave na cabeça e falou, nossa, agora parece que entendi a música que eu estou tocando mesmo. Que momento foi esse? O que dá essa virada? Vocês, assim, indicariam para uma outra pessoa fazer? É tocar junto com outra pessoa, ao vivo, com uma banda, é estudar uma teoria, é estudar um segundo instrumento, a partir do momento que você começa a conseguir tirar uma música de ouvido, qual que foi a virada de chave para cada um, vocês indicam para uma outra pessoa que está começando, isso aqui para mim foi o que, a partir do momento que eu fiz isso, eu me toquei, se eu me liguei, virou a chave da minha vida. Respondendo a pergunta, tentando ser um pouco mais enxuto, tudo começou para mim quando eu comecei a sentir a música no processo de composição. Quando eu comecei a olhar para a minha música e me sentir emocionado com aquilo que eu estava criando, eu comecei a ver que eu estava no caminho certo. Composição. Mas, vamos dizer assim, a música é igual uma escola. Se você não dedicar de corpo e alma, o resultado ele nunca vem. É necessário empenho, é necessário você dedicar horas, como é mesmo disse no começo da carreira, aqueles treinos de longas horas, tudo isso reflete no futuro de hoje.
Mas praticamente é assim, não existe, vamos dizer assim, uma fórmula fácil. Abraçar a ideia, enxergar as possibilidades, uma aula, um amigo também ajuda pra caramba, se você tiver um amigo para estar estudando junto, você somar todas as coisas positivas para você buscar um resultado. Mas praticamente assim, para mim, quando a música começou a fazer sentido, foi quando eu comecei a compor as coisas e comecei a me emocionar com a minha própria música. No meu caso, foi mais quando eu comecei a gravar eu tocando, que eu comecei a perceber que eu não estava ouvindo. Porque assim, eu não tinha aquela percepção, quando eu estava tocando, eu não estava tendo aquela percepção do que estava sendo escutado, que os outros estavam ouvindo. Aí na hora que eu fui escutar, assim, opa, tem coisa errada aqui. Mas é muito bom a gente se gravar, né? Sim. Porque aí a gente começa, porque às vezes você tá numa frase ali, na empolgação, você tá com a cabeça na música, no playback, você tá com a cabeça em outra coisa. E aí você passa despercebido, você faz a escala, só que na hora que você vai escutar depois, soou errado. Só que você não percebeu que soou errado, você tá preocupado com tanta coisa que a atenção estava em outro lugar. Aí na hora que você vai analisar e ver assim, como é que tá a minha postura, como é que tá a minha pegada, como é que tá saindo a expressão dessa nota, se tá dando tempo, essa frase está certa, essa frase está errada, porque às vezes só na prática disso a gente não é muito difícil a gente ter uma autocrítica precisa sobre a gente mesmo. Então assim, a gente precisa, às vezes a gente precisa se ver o que a gente está fazendo com outros olhos, sem fazer. Então eu parei de fazer, eu vou lá ver o que eu fiz. Aí depois eu vou entender, então isso aqui não está legal. Aí eu vou para a parte harmônica, onde que está a teoria disso aqui? O que a base está falando? Aí essa base está combinando. Aí eu vou tentar ver a escala. Às vezes eu pego um vídeo no YouTube, às vezes eu pego uma tablatura. Aí eu vou procurando aonde que está, aonde que eu acertei e aonde que eu errei. Aí eu vou fazer um comparativo tentando, porque assim, na hora que a gente está tocando, às vezes você não consegue ficar raciocinando na teoria. A teoria ela é fundamental, assim, é importantíssimo ter. Só que na hora que você está na prática ali é muito mais um impulso motor. Acaba que é um impulso motor, você vai tocando meio que principalmente quando está fazendo rápido, alguma coisa rápida. Então meio que as notas saem, algumas notas saem aleatórias, algumas coisas saem. Isso aqui não tem muita prática, não faz isso o tempo todo, já é profissional. Mas aí no caso já tem uma longa caminhada, então no caso ali, fazer para mim, o que funcionou para mim, principalmente foi ver eu tocando. Foi escutar a gravação depois de tocar. Aí foi onde eu comecei a me corrigir, assim, isso aqui não tá bom, isso aqui, aí foi aí que eu comecei a melhorar bastante, assim, do que eu era nessa época. Como diria um amigo meu, a teoria tem que estar na ponta dos dedos. Qual é a virada de chave? Virada de Qual é a chave. sua técnica? Cara, essa virada de chave, porque assim, quando acho que a gente começa a tocar, até você achar a tua onda, né, demora um tempo. Porque, enfim, você quer tocar um tanto de coisa, né? E eu tive um momento de achar a onda, mais para uma coisa brasileira e tal. E isso que o Robson falou é legal demais, né? Porque você se gravar, cara, nossa, inclusive no começo é até difícil, né? Porque você imagina que você está tocando muito. Você vai assistir, dá um certo desespero, né? Mas depois que você fala, não, vou desistir, né? Eu vou lá e tal, de repente você já começa a ouvir um vídeo teu e começa a ficar um pouco mais feliz. Até que você fala, não, isso aqui ficou legal pra caramba, você tem orgulho daquilo. Então isso também, mas eu acho que eu diria isso assim, de achar a tua onda. Porque às vezes você toca, enfim, um tanto de coisa, tocando numa banda X ou Y e tal, mas você não está muito contente, né? E aí tem que dar essa sorte também, porque, por exemplo, aqui em Mococa é muito difícil, cara. Eu vejo que a galera da música sofre bastante, acho que todo mundo aqui, os brothers aqui, enfim, porque não tem o recurso humano, entendeu? Assim, pelo número de habitantes da cidade, tem pouco músico. Cara, Mococa é a única cidade que eu conheço
principalmente para o esporte dela, não é uma cidade tão pequena. Ela é pequena, tem 10, 15, 20 mil habitantes. É a única cidade que eu conheço nesse esporte que não tem uma escola de música. Hoje, não tem. Falar que eu quero uma escola de música, né? Eu quero estudar e nesse contexto de escola, tem aula de tudo quanto é instrumento, e lá a galera se conhece, e ali vira, né, um ponto de encontro. Não tem, se tiveram, não durou muito. E assim, por quê? Tem aluno? Não. Não é porque não tem aluno. É porque falta recurso humano, a mão de obra e tal. Ah, mas não tem músico? Tem. Mas não tem não são amigos, é complicado. Então, eu falo isso porque eu ando muito por aí, né? Pelos trabalhos de música, cidade zica, ou cidade, enfim, de vários portos, e se sempre uma escola de música, escola, tá? Não assim, uma pessoa dando aula particular, assim, não vai ter. Mas escola não tem, cara. E é um negócio que isso tem uma leitura de aula aí, sabe, que a gente vê, né? E aí a gente vê que, né, agora sem me perder aqui, voltando ao que eu estava falando, achar a sua hora, né, de falar, não, vamos fazer o meu som, de arrumar músicos para tocar, mas é difícil aqui, felizmente, assim, né? Até eu e o Jean e o Lucas, a gente teve um trio muito legal, porque a gente chegou a tocar uma música de 16 minutos no palco. Isso que ela tinha 30, né? A gente encurtou um pouco. Então era um super desafio, era muito legal e aquilo era muito bacana. É a aí, prática de conjunto, né? Prática. Não, como se chama no mundo acadêmico, né? De escola, né? Prática de conjunto. Tem uma escola bacana aqui em São José, né? Que é o conservatório. Mas o conservatório é uma outra linguagem, uma outra ideia. Então, assim, seria o ideal. Não qualquer um curso de música. Uma escola de cursos livres, né? De vários instrumentos. Isso falta aqui. Então, quando aqui em Mococa, assim, você fala, preciso achar uma hora, preciso ter parceiros, fazer uma banda, vai ser bem difícil achar. Eu tive, então, voltando ao que eu estava falando, um pouco dessa sorte, andar por aí, encontrar uma galera, e hoje, tocando há mais de 10 anos, o Sentinela, que é uma banda que faz shows bem legais, projetos legais, enfim, a gente lançou nosso disco do Rio de Janeiro, cara, tipo, no teatro de 200 anos lá, que o Gilberto Gil gravou um álbum ao vivo dele, a gente montou o teatro, entendeu? Coisa de louco, assim, você fala, putz, e a gente imaginar, né, a galera de Mococa, é um negócio muito louco pra gente aqui, não tem respaldo, não tem recurso, não tem muito. Então você tem que achar a sua turma, né? Uma vez que eu vi um super músico já extremamente consagrado, 50 anos de história na música e tal, e o filho ali, né? Os filhos querendo ter esse mesmo sucesso do pai, né? O que ele disse pro filho? Ele falou assim, cara, você tem que achar a sua turma, não vem comigo não. Entendeu? Eu encontrei minha turma, encontrei o que eu queria fazer, eu fiz o que eu gostava e tal, e fiz a minha história, cara. Agora é a tua história, e não vai ter como você fazer a tua história, lógico que ajuda, né? É filho dele, né? Mas isso não é assim, vai ser tipo uns 20% que ele precisa. Então, o cara falou pra ele, acha a sua turma, entendeu? Vai. E aí, então, eu vou incluir isso, né? Quando você acha um pouco ali que faz sentido para você seguir. Porque, ainda mais quando a gente começa, precisa pagar conta. Eu toquei grupo de sertanejo, pagode, enquanto porcariada. Então, chega uma hora que você fala, meu, não tem sentido ficar estudando, eu vou tocar isso. Aí você acha essa turma, você fala, puta, é isso aqui, vou fazer esse som aqui, vou fazer essa parada. Enfim, por aí. Mais uma pergunta. Vamos fazer uma então, tá? E academicamente,
formação acadêmica, formação assim, que você tenha reconhecimento de instituição, tá? Olha, o fulano cursou aqui perto da voz e tal. O que vocês pensam a respeito? Cara, eu super indico, assim, tipo, seguir esse caminho é o ideal, melhor. Por quê? Porque tem espaço, entendeu? Tipo, são poucos. Eu tenho visto lá aquela coisa de uma relação de candidato por vaga, né? Na USP, por causa da minha filha, fazendo faculdade. Aí eu tive a curiosidade, eu olho na USP e na Unicamp, né? De ver assim, e na música. É muito fácil entrar na Unicamp ou na USP, entendeu? Tipo, porque são poucos interessados, né? Aliás, a gente não sabe como é que vai ser, qual vai ser o futuro, né, cara? Porque a gente está ficando meio escasso mesmo, né? Essa coisa de interesse dos jovens por tocar e tal. Porque essa relação candidato-vaga dessas grandes universidades, são as duas melhores, né? Uma das duas melhores, está entre as 5 e 10 melhores do país, e ver assim que basicamente você fazer a prova, entendeu? Tem curso, contrabaixo é um candidato por vaga, entendeu? Contrabaixo tem que ter. Caramba, cara, que doideira. Mas assim, e tem, depois disso tem um caminho. Então, assim, essas pessoas estão se dando bem, porque elas estão indo atrás, já que são poucos, esses poucos vão ter muito trabalho, muita oferta de trabalho, né? E quando você tem um diploma, puxa. Você cria oportunidade também. Exatamente, cara. Teve uma vez que eu fui gravar em Campinas, e aí era com uma turma da Unicamp, músicos de lá, e eles já tinham viajado o mundo através de incentivos, né, da universidade, projetos de pesquisa, e aí vai ficar 6 meses na Europa, estudando não sei o que, vai ficar 1 ano e tal. E foi engraçado até que esse trabalho que eu fazia lá em Campinas foi num estúdio gravando ao vivo, cada um numa sala, fônica, todo mundo se ouvindo, né, mas gravação ao vivo. E só cara foda, assim, porque tudo da Unicamp, um dos músicos era professor da Unicamp desde 1988, né? Professor de música lá. E eu estava no meio. Então, assim, eu tinha que uma licenciatura em música, já é alguma coisa, mas. E era uma noite que eu tinha feito, inclusive. Aí escrevi para todo mundo. A gente chegou de manhã, né? Então a gravação ia começar tipo às 10 e chegou às 9. O que eu achei na minha cabeça? Eu fui de uma hora para lá, acordei super cedo e tal. Mas cheguei na hora certinho lá, eu achei que os caras, como eu tinha feito o arranjo e tal, eles iam ter no mínimo 1 ou 2 perguntas antes da gente começar a gravar, né? A gente ia poder conversar. Que vai começar às 10, chega às 9 para montar e já ir acertando. Cara, não teve nada disso, eles não fizeram uma pergunta. A gente ali, depois que montou, aí tinha uns 20 minutos, na hora que eu estava tomando café, e eu falei, agora que eles vão perguntar, falta 20 minutos para começar a gravar, né? E eu só esperando esse momento, né? Porque aí eu ia falar, não, faz uma virada assim, toca assim, nada, cara, eles tinham a partitura, entendo a partitura, eles não tinham nenhuma dúvida de nada, assim, a gente não conversou absolutamente nada, eles estavam falando trivialidades total, assim, na hora ali do café, e eu fiquei muito tenso, porque eu falei assim, não é possível, olha que eles não vão nem falar nada, fala assim, cara, e assim, não tinha voz guia, a gente ia gravar, e era uma música que depois de ter voz, gravar essa base toda, piano, baixo acústico, eu no violão, bateria, tudo ao vivo, sem vozinha, sem nada, só um metrônomo. E eles olhavam lá na partitura, aqui é o refrão, já sabia que tinha que dar uma dinâmica de refrão, e não sei o que. E assim, 0 perguntas. E aí eu fiquei com vergonha de eu entrar no assunto, entendeu? Aí eu fiquei quieto mesmo. E foi gravar e saiu impecável. E aí você vê, os caras, né? E aí esses caras formados lá na Unicamp, bicho, tem muitas opções de trabalho, viajam, fazem muita coisa.
Isso já dá ali um respaldo de algum carimbo, né? Falar, ó, músico, sem falar que você pode dar aula também na universidade, ganhar melhor salário, fazer mestrado, e, enfim, é um caminho maravilhoso, né? Mas que pouca gente está fazendo, né? Os poucos estão se dando bem, porque, né? Se fosse tipo que nem medicina, né, cara? Mas não é, tem poucos interessados para essas vagas aí. Eu acho meio importante também, assim, hoje a música não é a minha atividade principal, assim, para mim eu tô levando a música hoje mais como hobby, mas também é sempre, para eu bancar a música, eu sempre acabei tendo que fazer um serviço, então, assim, para pagar as coisas, para comprar equipamento, para estudar, coisa. Eu cheguei até a fazer faculdade com o Eric, ele foi meu professor de violão também, uns 4 anos que ele me deu aula, depois aí eu fui fazer barzinho, fazer esses trabalhos e tal, mas a gente sempre viu assim, eu sempre gostei de acompanhar a carga horária de universidade, assim, e que é um currículo muito extenso, então assim, te obriga a ficar ali vivendo só daquilo e a prática vai refinando, né? Então, com certeza, assim, eu acho que é uma coisa importante, porque te abre portas, né? Inclusive a própria questão prática, de estar fazendo assim, um conteúdo que é extenso, que é difícil, muitas peças difíceis de tocar ali e tal, e o contato, no feedback com profissionais, com gente que às vezes está de vários estados do Brasil, de vários lugares, e que já é gente que já está no meio, já está procurando. Então acho que assim, é extremamente importante, principalmente para a questão do network, né, de conhecer gente nova, de pegar trabalhos maiores, de conhecer artistas. Até quando eu comecei a fazer a faculdade, eu parei, né, eu formei história primeiro pensando em fazer música, porque na época eu falava, não vou ter dinheiro para fazer música. Aí então eu fazer uma faculdade para eu fazer outra faculdade. O plano foi esse. Aí eu estava na metade, né, eu fiz um ano depois disso. Só que eu já estava fazendo outras coisas e tal, ganhando dinheiro com outras coisas e tal. Eu falei assim, puta, eu não só tenho que pensar tudo no começo, depois aí eu acabei abandonando a música e seguindo para outras áreas. Aí acabou que depois eu formei em psicologia. Aí eu encontrei assim, eu adoro fazer psicologia. Mas de fato assim, a música também é uma paixão. Então, para mim, hoje eu já não faria faculdade de música mais, mas há um tempo atrás eu tinha um sonho, nossa, extremo, assim, eu almejava muito fazer, para mim ser professor de música, e para mim é isso mesmo. Acho que vai muito do nicho, né? Qualquer área de atuação que a pessoa quer, se ela vai fazer, o que eu quero fazer, se eu quero dar aula, então vai ser importante para mim, se eu quero tocar numa banda, às vezes nem tanto. Se eu vou fazer um trabalho de freelance com algum artista, às vezes consigo um contato de alguém que está precisando, porque o aluno da faculdade também está tocando com um artista. Então, às vezes ali eu consigo, senão eu estou na minha casa, eu nunca iria me achar. Então, eu teria esse detalhe também. Então, ali, estando no meio de pessoas que já estão já se profissionalizando, já estão na área, com certeza ali é a sua oportunidade, né? As pessoas se encontram para trocar informações, trocar serviço também. Complementando a questão, eu acredito que a música é muito ampla, né? Ainda mais dependendo daquilo que você tem como proposta. Eu, na vertente que eu escolhi, eu fui para um caminho voltado a ser músico de palco, músico de baile. Toquei por muitos anos com banda de todos os estilos aí, né? Para complementação de renda. Tudo é uma, vamos dizer assim, vai muito da caminhada, assim, né? Para pegar uma vertente onde você tenha essa cultura de você ter participar de uma escola de música, você ter a didática de você ir para uma escola, tirar uma formação acadêmica e pegar um caminho mais profissional, vamos dizer assim, é meio que para alguns vão ser um sonho, para outros que conseguem manter aquela disciplina vai ser uma realidade e realmente é uma área que tem campo, que vamos dizer assim, foge do cenário
que é apresentado hoje, né? Você vai para uma escola musical, de música, você aprende música de verdade, você aprende a teoria musical, você aprende a utilizar isso da maneira correta e você vai ter níveis de trabalho melhores, diferentemente do músico que ele é aquele músico prático que pegou aquela vertente, vamos dizer assim, para a noite, né? Aquela coisa mais comercial, vamos dizer assim. Mas tudo vai do objetivo, do foco que a pessoa, quanto mais novo, melhor, né? Começar lá da base, né? Já vindo na escola, tendo uma disciplina, focando no objetivo, tendo mais sessões de profissionais da própria música para escolher um caminho melhor. Mas praticamente isso.